Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Adianta aí, o podcast sobre antecipação de recebíveis da Fairmoney. Eu sou o Renato, co-founder e CMO da Fairmoney, estou aqui com o Danilo e com dois convidados muito especiais. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo, sou CEO e co-founder da Fairmoney. Estou muito feliz aqui de compartilhar a mesa com vocês. Hoje nós estamos recebendo o Silvio Barreto, que é CEO da Financia FDIC, e o Germano Red, que é gerente de governança da XP Investimentos. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bom, qual que é o nosso tema principal de hoje, Danilo? Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema muito bacana de falar e que é muito crucial, não só para inclusive empresas que são financiadores, mas até para outros ramos também. Então a gente vai falar como transformamos clientes em parceiros de longo prazo. Muito legal, mas antes da gente entrar no nosso tópico principal, eu queria conhecer um pouco da vida profissional de vocês. Contem um pouco da trajetória profissional para a gente. Boa noite Danilo, boa noite Renato. Prazer enorme estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos ver se eu consigo falar alguma coisa aí da minha trajetória, trazer algumas histórias, muito, contar umas mentiras aí para vocês. Boa. Bom, eu trabalho nesse segmento de fomento comercial, né, na área de recebíveis. Esse ano faz 21 anos que estou nesse segmento, iniciei em 2003. Iniciei na cidade de Guarulhos com um grupo bem conhecido na cidade, um grupo dirigido pelo seu Daniel Gonçalves, na ocasião, né? Então, era um grupo antigo, onde muitos profissionais saíram desse grupo, né? O seu Daniel foi vice-presidente da ANFAC. Legal. E de lá para cá, eu vim trilhando o meu caminho profissional, né? Eu fui aprendendo todas as áreas do segmento, fomento, né? Entrei pegando as áreas internas de processos, depois passei para o gerente comercial, gerente de expansão, gerente de negócios. E aí, em 2009, resolvi me aventurar em abrir um negócio, ser empreendedor. Tive a oportunidade através de um convite e estou até agora. Estou aí na luta até agora. Você fez o caminho todo, né? O percurso todo dentro do segmento. Todos os processos, né? Do segmento, desde o início de lançamento na época de um canhoto, que hoje, né, lançamento manual de um canhoto, até a prospecção de um cliente, finalização, conclusão de operação, fechamento de negócio. E então tem uma história longa aí já. Legal demais. Muito bacana. Germano, conta pra gente um pouco da tua trajetória. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês, receber o convite aí para participar aqui do Adianta aí com vocês. Muito obrigado. Então, eu sou o Germano, eu sou engenheiro de produção, minha formação principal é engenharia, mas desde os primeiros passos profissionais ali na faculdade, a tecnologia sorriu para mim e foi o caminho que eu trilhei desde o meu primeiro estágio, sempre envolvido ali em processos de tecnologia. Trabalhei em algumas consultorias, né? Dentro dessas consultorias pude estar em grandes bancos, em grandes empresas aqui do Brasil e do exterior. E hoje estou lá na XP com a parte de governança de tecnologia, ajudo lá principalmente a conectar o estratégico com o tático e operacional, a fazer toda uma medição ali disso e depois retroalimentar essa estratégia. Então, estou há 5 anos lá na XP, e ajudando aí, sempre atendendo a uma equipe muito grande e é isso. Eu tenho experiência em transformação digital, né? Acabei de me formar num curso no MIT e eu acho que essa aí é um pouquinho da minha experiência profissional. Já tentei empreender também um pouco, sei aí o quanto não é fácil essa vida de empreendedor e o quanto que a gente tem aí que fidelizar os nossos clientes para poder aí cada vez mais crescer e ter uma trajetória de longo prazo. Esse é o tema principal nosso e é um tema que eu acho que quase todos os segmentos sofrem dessa mesma dor, né? Sim. Que é como transformar clientes em parceiros de longa data. E eu vou trazer para a gente começar aqui uma pergunta bem complexa. Tá? O que vocês veem como os principais pilares para que a gente consiga ter esse cliente por um período grande? O que seria o pilar para fidelizar o nosso cliente? Bora lá? Beleza. Eu falo muito no relacionamento de confiança. Quando o seu cliente confia em você, quando você traz ali para o seu cliente informações, uma comunicação clara, com transparência, e você consegue
fazer com que esse cliente entenda o seu lado, mas que ele veja que você está sempre pensando na frente. Como que eu posso deixar esse meu cliente ciente daquilo que está acontecendo? Como que eu posso me comunicar bem com esse cliente? Você acaba criando um vínculo com o cliente. Eu falo que durante a minha experiência profissional, eu já passei por alguns lugares e todos esses lugares pensam um pouco parecido. E nesse pensar um pouco parecido como eu posso me antecipar, por exemplo, num problema. O cliente, quando ele está ali envolvido com você e ele passa por uma situação que é diferente da situação que ele espera ter, eu contrato um serviço, eu contrato alguma coisa, eu espero um resultado, né? Que tem ali muito a ver com alinhamento de expectativas, mas quando eu sou comunicado, talvez antes de que um problema esteja acontecendo, eu deixo esse cliente ciente e mostro a minha preocupação. Então, com isso, eu começo a criar um relacionamento de confiança. Quando esse cliente vem a mim reclamando, pedindo alguma coisa, e eu ouço esse cliente, e eu tento acalmar esse cliente, eu falo, a gente está aqui tentando retomar as atividades, você gera esse relacionamento. E aí é tudo que você para analisar. Quando um cliente vem até você para reclamar de alguma coisa, é porque ele te considera, porque ele quer construir esse relacionamento de longo prazo com você. Por quê? Se ele considerasse que você não vai resolver o problema dele, ele já ia procurar. Não te procurava. Ele não te Ele já procuraria. não te procurava. É uma oportunidade. Então, é sempre uma oportunidade quando o cliente vem com uma reclamação, com um ponto, perguntando alguma coisa. Pô, mas aquilo que você me falou e coisa e tal. Ele ainda está te dando uma oportunidade. Eu vejo que quando ele para de fazer isso, é quando ele já Perdeu a conexão. Perdeu essa conexão. E aí, quando você cria essa conexão de confiança, essa relação de confiança fica muito mais prático, né? O ponto que você trouxe, na verdade, até no início da tua fala, eu acho que é muito legal. Porque a gente vê também que quando eu antevejo o problema e levo isso para o cliente, ainda que não seja uma expectativa que ele tinha, né? Ele está ali no meio de um conflito, né? Mas você leva essa preocupação para ele, o tratamento dele com você é diferente. Quando ele te procura com um problema, eu já vejo na mão ali 2 pedras. Mas mesmo quando ele te procura com um problema, eu acho que o Germano foi certeiro, né? A forma que você vai acolher esse problema, né? A forma que você vai recepcionar isso é muito importante para criar, de fato, essa relação de confiança, essa conexão com o cliente, né? Eu vou trazer aí para o nosso segmento, né? E aí talvez o maior canal de estresse que nós temos, né? É a forma de comunicar, de criar, de gerar essa relação de confiança, porque o acolhimento nem sempre é bacana, né? De demonstrar para ele, olha, eu entendo, compreendo o seu problema, mas estou junto com você aqui e vou fazer o possível, estarei junto para resolver esse problema, né? Mas como entregar para ele? Às vezes existe a expectativa dele que muitas vezes não condiz com o que você está disposto a oferecer. E ele te procura e a resposta ela precisa ser negativa. Como que eu entrego essa resposta negativa para esse cliente de forma contente, de forma que ele consiga respeitar um posicionamento da minha empresa, por exemplo, né, que é uma política interna? Eu falo muito isso na empresa, né? O não faz parte do negócio. Então, de qualquer negócio, o não também pode ser uma negativa, pode acontecer. Agora, volto a dizer, a forma de comunicar esse não faz toda a diferença, né? E principalmente quando você traz esse não como uma verdade. Acho que ninguém gosta como cliente, aí eu me coloco como cliente, né? Na posição de cliente, ninguém gosta de se sentir enganado ou se sentir menosprezado, né? Então, acho que assim... Sentir acolhido, né? Então, é importante que você traga essa resposta, né, com bastante clareza na comunicação, com bastante verdade. Eu acredito que isso facilita, liberta, né? Eu falo isso aí, que a verdade liberta, né? Então, acho que facilita. Né? Nosso segmento, nós temos que, muitas vezes, dentro da política, negar uma operação, negar uma demanda que ele necessita, e muitas vezes não é fácil, né? O cliente o nosso caso é cliente de estresse, né? É um cliente de estresse. Vai lá, Germano. Eu vou trazer uma posição aqui que eu acho que é uma posição interessante. Eu acho que principalmente quando você está no mercado financeiro, o cliente ele espera, e mesmo quando ele está esperando um sim, ele recebe uma negativa, ele espera isso de uma forma
rápida. Então, se você vai falar um não para o cliente, o quanto antes você faz isso, você permite que esse cliente busque uma alternativa em outros lugares. Exato. Então, o deadline para você fazer essa negativa, para você atender ele a contento ou não, é muito importante. Faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença nessa satisfação do cliente aí no final. Um ponto assim, né? O Renato começou aqui falando dos pilares para a gente conseguir fazer com que o cliente seja um parceiro de longo prazo. Então, baseado no que vocês dois falaram, a gente já pode dizer então que a comunicação é um pilar, a transparência é outro pilar e a agilidade é outro pilar, né? O que assim, queria até ouvir, agora começando com você, Silvio. Queria ouvir de você, o que você faz hoje na Financia para você conseguir passar essa clareza, essa assertividade e também manter essa agilidade. Por exemplo, eu já ouvi falar também que vocês têm, inclusive, até um tempo máximo para responder o seu cliente, enfim. Sim. Então, a gente tem políticas de créditos bem definidas, né? Relatórios bem preenchidos, bem estabelecidos, né? Eu acho que para você diminuir esse tipo de estresse, né, com o cliente e fazer essa administração do cliente de forma que seja mais tranquila, quando nós fazemos a visita ao cliente, né, fazemos aquele primeiro contato da prospecção, o que a gente procura é ter clareza nas informações. Primeiro entender, e cada cliente é um indivíduo diferente, não é um trabalho personalizar, exatamente, né? Porque a sua dor não é a mesma dor do outro. Então, entender primeiro, acolher a sua dor, e aí eu conseguir, né, dar um medicamento correto. E colocar isso de uma forma clara. E a informação de ponta a ponta tem que ser lá da prospecção, na hora que eu faço a visita e acolho esse cliente lá, ao meu processo interno. Então, a linguagem tem que ser linear, tem que chegar até a ponta. E aí, isso através de uma política de crédito. Na Financia, a gente deixa a política de crédito bem estabelecida. Então, para que não haja transtorno. Porque não vou ser eu que estarei atendendo o cliente no dia a dia. Né? O seu funcionário tem que estar muito bem alinhado. Exatamente, então tem que estar alinhado. Então a política ele tem que saber quanto ele tem de autonomia, até quanto ele tem de autonomia, quanto ele tem de tranche, até quanto ele tem de tranche, né? Quais são as políticas de crédito no sentido, o que eu posso fazer com a questão da tranche do canhoto, né? No nosso caso, no segmento. Então, quando isso está muito bem estabelecido, isso aí praticamente você reduz quase para zero. Porque se aquilo que eu combinei com o cliente está sendo realizado, e aí a agilidade é um fator, como o Germano falou, importantíssimo. Você não pode ficar com uma operação de um cliente o dia todo, chegar às 3 horas da tarde e falar para ele, olha, sabe o que é? Não existe isso, né? Te atender. Então, isso é hoje, nesse mundo tecnológico, isso não existe, né? Então, na Financia, nós temos uma análise de crédito para 45 minutos, né? Então, a operação, ela chega às 9h45, ela tem que estar respondida. Não importa se é o sim ou se não, mas ela tem que ter essa agilidade justamente para que o cliente possa ter uma liberdade de escolha. Não me interessa essa negociação, mas pode interessar para outro. Você dá o direito dele procurar um outro parceiro, mas se satisfazer ainda com aquela operação. E lógico que se é a negativa, não me interessa, isso tem que trazer sempre com uma justificativa que seja plausível para ele, que faça sentido. E que estava na tua política de crédito, mas a política de crédito. Quando você entrega visibilidade para o teu cliente, eu entrego a visibilidade para o meu cliente. Isso chama setar expectativas. Então, eu tenho um alinhamento de expectativas ali, porque não adianta eu ter uma política de crédito muito bem definida, mas o meu cliente ele não sabe qual que é a minha política de crédito. E muitas vezes eu abro exceções. E aí o meu cliente ele não sabe se aquilo é uma exceção, se ele pode contar com aquilo como regra, né? Então, para qualquer segmento, o alinhamento de expectativas também é um pilar da construção de relacionamento. E essas condições podem mudar a qualquer momento, né? Então, por isso que é importantíssimo que você esteja alinhando, né? Mês a mês, quinzenalmente, você fazendo novas visitas, novas avaliações, porque justamente o que você disse, né? Uma situação nova, uma exceção que você abriu, que talvez você vai precisar fazer um ajuste. Então, para que não gere um problema, porque ele pode considerar que aquilo teria que ser uma regra nova. Né? Inclusive, eu achei muito legal 2 pontos aqui. O primeiro é a palavra alinhamento e o segundo é o indivíduo.
Então, por exemplo, eu e o Germano, a gente tem a experiência com consultoria, e consultoria você está tratando com indivíduo, assim, muito, né? E no final, quando você alinha muito bem todas as expectativas, você está até evitando, por exemplo, na consultoria, você está num projeto, você alinha muito bem o escopo no início, porque se você não tiver ele alinhado no início, depois você vai ter problema. Você vai ter problema, não tem jeito, né? Então, isso até evita trabalho futuro, né, Germano? Você deixando alinhado ali todo mundo já no início, com, por exemplo, um cedente, você deixando claro para ele, olha, esse é o seu limite, eu atendo esse tipo de operação. Cara, quando eu passar disso daqui, é exceção, a regra é essa, né? E isso evita até, por exemplo, o cara às vezes perder tempo te mandando uma operação que ele sabe, que ele já sabe que você não vai fazer. Não vai fazer. Né? Pô, bem bacana. E vai além, né? Porque no caso, você está falando no caso de receber uma operação, né? Mas são muitos outros... Muito além, né? Outros cenários, né? Você vai pegar... Vou pegar um caso que aconteceu esses dias na Financia, né? Nós temos uma situação de um título não liquidado. O título não foi liquidado e aí deu um prazo determinado, o título entrou em cartório, né? Aí um cliente me ligou e falou assim, nossa, mas na outra empresa que eu trabalho, um outro prestador, lá eles não colocam meu título em cartório, né? Mas aí eu volto lá na política. Aí eu tenho que fazer ele lembrar. Lembra quando eu estive aí, quando nós fizemos a visita? Você recorda qual era a minha política? Ficou estabelecido que eu daria um prazo X. Até esse prazo X, ele ia ligar para o senhor e aí você ia me dizer como ia fazer, né? Eu poderia colocar no cartório ou você iria fazer a liquidação desse título. Então, aquilo que é o ditado, né? O que é combinado não é caro. É caro, né? Então, aí ele... tá, é a política. Então, se foi combinada essa política, eu não estou infringindo aquilo que foi combinado com ele. Uhum. Né? Então, dentro das variáveis que existe no nosso negócio, por isso que tudo, na hora da contratação, você tem que tentar... pegar tudo e também, fazer né? Por exemplo, Germano, até esse ponto você falou no início. Quando tem um problema, porque essa situação é uma situação de problema, certo? Isso é uma situação de problema. Quando tem um problema, você ser rápido e comunicar até antes do cliente saber, por exemplo, reforçar aquilo que a mensagem já tinha passado, né? Eu trazendo isso para o mundo de tecnologia, eu acho que hoje acho que todos os mercados, mas quando você vai falar de mercado financeiro, que você tem uma série de plataformas onde o cliente está conectado o tempo todo, está ali pelo celular e ele quer fazer as operações dele ali, você tem que reforçar todas essas comunicações. Como você falou ali, é uma política, é uma coisa... Cara, você tem que estar sempre preparado para colocar aquilo na tela do cliente. Cara, eu mudei alguma coisa, eu coloco lá para ele dar um agree, para ele dar um concordar, para ele ler. Eu deixo em algum lugar e deixo ali talvez um botão, cara, aqui estão as regras. Alguma coisa mudou, leia, coloca um pop-up ali para que sempre você... Óbvio que a gente não quer usar a premissa, você leu, você sabe. Eu quero sempre estar em concordância com o cliente. Você não quer ter o conflito, né? Não é isso não é que a gente quer gerar. Pra gente. Mas ter ali, usar a tecnologia a seu favor, se comunicar com ele, toda vez que mudou alguma coisa. Por exemplo, tô tendo um problema com esse cliente aqui que vai precisar de ser resolvido em tantos dias. Sei lá, procurar, ver um alerta. Cara, em 10 dias vai acontecer isso. Em 5 dias vai acontecer isso. Para ir avisando esse cliente vai ficar ciente do próximo passo. Então, usar a tecnologia a seu favor aí nesse atendimento do cliente faz com que depois ele chegue de uma maneira diferente, porque ele foi o tempo todo avisado do próximo passo. Sim, mas existem esses processos, né? Quando ele está na liquidação, não houve liquidação, você tem 3 cartas de notificação, né? 3 avisos, 3 avisos pelo WhatsApp. Então, existe também toda uma esteira de cobrança, né? Que você respeita, né? É que, lógico, aí tem o conflito, né? Quando vai para... O que o cliente tem de mais importante, né? É o cliente dele. O cedente tem de mais importante, é o cliente dele. Então, a gente compreende isso, né? Uhum. Ele tem um zelo por aquilo, que é o maior ativo que ele tem. Então, quando você fala, vou colocar em cartório, isso gera um conflito. Então, aí, talvez, é um dos conflitos maiores que a gente tem. Mas se dentro do alinhamento que você tem com o teu cliente, ficou determinado que o procedimento seria esse, é necessário que você cumpra o seu procedimento. Sim. Porque, veja bem, se você informa que o procedimento é aquele e você não cumpre o seu combinado, como é que você cobra do teu cliente para cumprir? Então, é importante... tudo bem, eu acho que as exceções elas fazem parte do jogo.
E eu tenho uma premissa de que a exceção, ela valida a regra, né? Então, é importante que se analise caso a caso. Tudo bem. No caso aqui de uma antecipação de receber do nosso segmento mais, tem uma justificativa, eu posso abrir uma exceção. Mas a regra, ela não muda. Você A já regra determinou dentro da política um prazo também para que ele justifique. Perfeito. E a justificativa ela precisa ser a contento também, né? Ele não pode trazer qualquer tipo de informação. E acho que no mercado financeiro como um todo, os clientes eles justificam bem. Né? Eles justificam bem. O problema é que parte dessas justificativas não são verdadeiras. E aí cabe a gente analisar isso aí, entender se abre uma exceção ou não, porque abrir a exceção, ela pode ser um problema. Quando a gente abre demais a exceção, ela para de ser uma exceção e o próprio cliente ele começa a ver aquilo ali como uma regra. Então, é uma linha muito tênue. Como que eu consigo separar isso? É difícil, né? Dentro da tua experiência, Germano, como que você vê essa questão de abrir exceções para um determinado, para um ajuste? Vou trazer para dentro do meu mundo hoje em dia, tá? Eu trabalho numa governança de tecnologia. Internamente, eu tenho muitos clientes. E os meus clientes são pessoas da empresa, né? Os meus principais clientes. E o tempo todo a gente precisa de estar reforçando alguns acordos, precisa de estar conversando com essas pessoas para que as coisas fiquem alinhadas. E vou falar de um processo que a gente continuamente trabalha, que é o processo, por exemplo, de notas que ajudam na nossa meritocracia. O tempo todo as pessoas vêm perguntando, mas esse mês eu não fiz, esse mês... E a gente tem ali que reforçar primeiro o processo, primeiro o procedimento e depois sim também se colocar no lugar do cliente. E aí, no meu caso, como é um caso de trabalho interno, é uma coisa muito mais simples do que o conflito em que vocês passam, sendo na parte de adiantamento, na parte onde você precisa realmente de colocar, o dinheiro está lá com o cliente e você precisa receber. Então, eu acho que é um pouco diferente, mas no meu caso, a gente sempre tenta, primeiro, é o processo, é o procedimento que a gente tem. A gente usa ali todas as datas, todos os prazos, o máximo de comunicação possível. Por exemplo, agora no final do ano, a gente sempre faz um recorte para entregar as nossas metas para meritocracia e ciclo de gente que a gente tem na empresa. Porém, a gente precisa, às vezes, de adiantar algumas coisas. Então, o que a gente faz antes de tudo? Comunica aos times que o processo vai mudar, a gente explica ali o porquê que a gente vai fazer isso. E aí, como o processo mudou do nosso lado, o meu cliente vai vir lá e falar assim, não, mas você fez o processo 2 dias antes. Então, veja bem. Então, muito o que eu faço é de me colocar no lugar desse cara, de ouvir ele, e sim entender se a justificativa dele é plausível. E eu acho que isso acho que serve em qualquer lugar, para qualquer negócio, né? Porque quando essa justificativa ela é plausível, a gente ali vai ter a condição de analisar aquilo e falar assim, ok, então vamos aqui fazer os ajustes necessários e aí a gente caminha. Em geral, isso é uma coisa que ajuda muito no relacionamento. Porque esse cara, se você... Óbvio, não estou falando que você tem que fazer isso sempre, mas quando é uma coisa que faz sentido, isso faz com que esse cara depois pense, poxa, mas aquele dia que eu precisei, o Renato me ajudou. Você transforma numa oportunidade. Você transforma numa oportunidade. E é por isso que eu acho que você tem que olhar cenário a cenário. Existem cenários que você tem que falar assim, não, o processo é esse. A gente não, dessa vez nós não vamos alterar nada, mas tem momentos em que você tem que olhar para aquilo e falar assim, essa é uma oportunidade de eu fazer esse cara ficar do meu lado. Existe a política, mas a gente também não pode esquecer de ser flexível, né? Não pode ser uma coisa também que assim, a lei é essa... Não é uma porta que nasce porta e morre porta. Não vamos mais nos mexer, que é bem o que o Germano falou. Então, você vai acolher, vai ouvir e dá para se
entender situações e cada situação você, mais uma vez, né? São indivíduos diferentes, não podemos tratar todo mundo da mesma forma. Então, aí você acha soluções para cada um, né? Muitas vezes a gente faz esses atendimentos, prorrogações, né? Ajustes, porque é necessário, né? Faz parte do mercado também. A exceção faz parte do jogo. E de tudo que você trouxe também, o diálogo é uma ferramenta importante. O diálogo eu posso entender que também como essa comunicação constante e assertiva para setar expectativas. O diálogo é primordial, que é onde gera conexão, né? Ele é a ferramenta que seta as expectativas. Agora, uma coisa que o Germano trouxe aqui, eu achei muito legal, eu acho que faz sentido a gente trazer para o nosso mundo, que é transformar, a gente vai adotar, tá? Que é transformar exceções em oportunidades. Sim. Porque, veja bem, eu abro exceções. Eu preciso agora transformar essas exceções em oportunidades dentro do meu negócio. Acho que faz sentido? Não, faz muito sentido. Inclusive, a gente fala muito com os nossos financiadores, até hoje, né, na Fair Money, para que eles usem bastante isso. Porque às vezes você abriu uma exceção, né, para um cliente seu, para fazer uma operação, às vezes uma operação que ainda não está entrega, né? Enfim, você já passa um pouco do teu limite, mas você fala assim, olha, cara, eu estou fazendo isso aqui para você, mas amanhã, cara, me manda aquela operação entregue. Enfim, tem N formas que você consegue utilizar, né? Transformar um problema numa oportunidade e o cara te devolver, enfim, em um outro formato. Você conseguir cobrar ele de alguma coisa, né? Você conseguir cobrar ele depois dessa oportunidade, na verdade, dessa exceção que você transformou em oportunidade para trazer um benefício também para o seu negócio. No nosso negócio surgem muitas oportunidades desse sentido, né? Nós temos casos que você... Por isso que eu falo que é primordial, aí, se tratando de cliente, de fazer relacionamento com o cliente, é primordial você estar presente no cliente. Fazer visitas periódicas, né? Porque aí você, conhecendo melhor o seu cliente, você pode fazer um atendimento personalizado. Mais humanizado. E aí é onde você acha essas oportunidades, né? A gente já aconteceu o cliente fazer um desconto, ele está ali acostumado a fazer desconto. Mas quando você chega ali no cliente, você percebe que não era aquilo que ele precisava, o produto que ele precisava, né? Muitas vezes você vê que ele precisava, assim, de um capital de giro, assim, de 3 dias, 4 dias. Que era uma coisa que você pode inverter e aí você sai rentável, mais rentável para você. Eu já teve questões que a gente fez um fomento à matéria-prima, onde eu consigo rentabilizar 2 vezes a negociação, né? Porque é mais fácil eu fomentar a matéria-prima dele, o insumo, do que eu fazer antecipação. E aí eu consigo colocar ele numa cadeia de produção mais assertiva, porque ele não vai estar pré-faturando nenhum título, né, nenhuma negociação. Então, essas oportunidades você só consegue ver, né, estando na rua, né, sentindo o cheiro do negócio. Cheiro da oportunidade. Sabe uma coisa bacana aqui que eu estava pensando? Vocês falaram muito também da forma como você vai falar com o seu cliente, né? E de, enfim, traduzir isso para uma oportunidade. Às vezes ele vem com por exemplo, às vezes ele pode vir com um problema para você. Vou trazer para o caso aqui da antecipação, né? Então ele vem com uma operação, que aquela operação você já alinhou com ele, que você não faz. Você pode chegar e dar um não direto, o que também seria compreensível, né? Ou você pode chegar e falar assim, cara, olha, para fazer essa operação aqui, se você me mandar essas coisas aqui, mandar esse documento, esse outro documento, cara, eu acho que eu consigo fazer para você, né? Pô, às vezes tudo bem, a pessoa ali tá fazendo no pedido, mas ela tem um contrato que mostra que vai pagar adiantado antes da entrega. Enfim, estou trazendo algumas situações. Então, às vezes, você ajudar o cliente também a ele conseguir enxergar essas oportunidades, que nem você falou, né? Você pode oferecer um outro tipo de crédito para ele que vai fazer mais sentido para ele. Isso é legal porque a antecipação não é o core do cedente, né? Então, se você não tem esse espaço para entender a operação dele, para entender o negócio dele como um todo, a dificuldade dele, a antecipação pode não ser um produto interessante para ele, né? Muitas vezes você precisa entrar um pouco mais na estrutura dele. Isso só estando próximo só estando próximo do cliente. E nesse caso, Danilo, em específico, é a forma de... Voltamos lá ao início, né? É a forma de comunicar. Você tem N maneiras de comunicar isso. E você pode comunicar de uma forma... Você nem precisa usar essa palavra não. Essa palavra não é uma coisa que eu estou tentando tirar lá da Financia. Uma coisa que eu estou tentando tirar da boca dos gerentes, sabe?
Legal. Tirar, assim, ó, não, infelizmente, não, isso eu estou tentando mudar porque são crenças limitantes aí, que aí é outro assunto, vai Com longe. certeza. Vai entrar na PNL. Mas aí a gente está tentando mudar isso para ter uma visão, né? Não tem capital, que nem às vezes fala, né? E você dá outras soluções. Olha, minha demanda hoje está alta, mas amanhã eu já consigo possibilitar para você Total. um valor X. Né? Te interessa? Você quer que eu faça uma reserva? É a mesma coisa nesse caso que você citou, né? Então, eu não consigo atender, né? Não consigo. Eu não vou atender essa situação, mas eu poderia atender essa e essa. Você já dá 3, 4 escolhas para ele. Então, você está mudando a forma dele ver isso. Ele não vai ficar tão decepcionado, porque você já não vai atender essa situação, mas está dando 3 ou 4 opções, soluções. Total. Então, é tentar mudar essa forma de comunicar. Uma coisa bacana, Silvio, que assim, você até já tinha dito, acho que você deve trazer de novo, porque eu acho que é uma fala muito boa sua, depois você vai perceber. Mas a questão é, muitas vezes no nosso segmento, né, acho que os financiadores têm um pouquinho de dificuldade de até entender bastante as dores do cliente, né? E isso são itens que muitas empresas, né, você vai trabalhar numa consultoria, enfim, grandes, fazem bem, né? Como que funciona também esse processo, assim, Germano, de você conseguir entender bem o que o cliente está passando, né? Entender bem. Eu acho que é uma das coisas mais complicadas, mas que são assertivas para quando você quer fechar um bom negócio. Porque ouvir o cliente e entender a necessidade dele não é uma coisa fácil. Mas quando você consegue fazer isso, é um ponto-chave do relacionamento a longo prazo com o cliente, mas é onde, por exemplo, nas consultorias ali, a gente conseguia fechar uns bons escopos, onde a gente conseguia entender o problema do cliente e vender uma solução legal. A gente que trabalhou em consultoria, né? Eu trabalhei bastante tempo em consultoria. Eu sempre estava num cliente diferente para resolver um problema diferente e através de alguma coisa que talvez a gente já tinha passado. Então, outras experiências. Mas o ponto sempre era, a gente partia do princípio que... E aí hoje eu ouvi uma frase bem legal no trabalho, que é, quando você trabalha com consultoria, a primeira coisa que você tem que tirar é a capa do ego. Porque você tem que ser muito humilde para entender que todo o seu ensinamento, que é muito útil e que vai fazer você chegar na melhor solução, ele só existe depois que você escuta o cliente. Porque o cliente pode estar passando por coisas que você ainda não conseguiu enxergar. Sim. E se você vem só com a teoria, só com aquilo que você conhece, você só vem com uma forma de solução. E existem N. E às vezes aquilo que o cliente precisa não é de uma Ferrari. Às vezes ele precisa de um Gol, às vezes ele precisa de um Uno. Então, tirar essa capa aí do ego que você tem, que você é formado, que você já passou por 1 milhão de clientes, para tentar entender que existem, e como a gente fala de persona, né? Cada um vai precisar de uma solução, vai precisar de uma resposta, vai precisar ali de uma alternativa que, na maioria das vezes, não é um padrão. Sim. Ela tem ali níveis de requinte de sofisticação e de personalização que a gente precisa entender na hora de atender aquele cliente. Muito legal, o Silvio fala bastante isso. Não se coloca como dono, né? Você não precisa chegar e falar assim, eu sou o dono, então é assim, é assado. E aí entra nisso do ego. Eu falo que o ego, no nosso segmento, principalmente, é o que faz com que as coisas andem errado, né? É onde a gente perde dinheiro. O dono que perde dinheiro. Porque ele tem esse ego, né? Eu vou adotar esse da capa porque é exatamente isso, né? Quando vocês estiveram lá, foi o que eu disse para vocês. Olha, não tem esse ego de falar, olha, eu sou o proprietário, eu sou o dono, eu sou o gestor, né? Porque quando a gente faz isso, é onde a gente fica cego, né? É que a gente, de fato, assume que só existe uma maneira. E às vezes o cliente vai até você também pedindo, falando, não, abre essa exceção, enfim, tem um processo. E aí ele tem a porta de quem tem a chave. Ele tem a porta para a chave do cofre. Eu nunca esqueço de um caso que o cliente falou para mim, mas por que eu vou falar com o padre, ou com o coroinha, se eu posso falar com o bispo? Então, depois que ele descobriu isso, ele falava, por que eu vou falar com o coroinha se eu posso falar com o bispo, né? Então, eu acho que essa questão é importantíssima mesmo. Mas isso no relacionamento, que é o nosso tema, é muito importante, porque, veja bem, se ele tem esse acesso a quem tem a chave do cofre,
eu não tenho um processo dentro da minha empresa. Então, Porque você eliminou tudo. você eliminou tudo, né? Então, chega no momento da gente entender como que dosa relacionamento pessoal com o profissional. E eu acho que isso acaba sendo uma dor, né? No nosso segmento, irmão, eu acho que até mais. Porque a gente tem esse contato muito próximo, mas assim, dentro de gerir pessoas de um time também, acaba tendo esse relacionamento. Você tem um relacionamento pessoal, mas tem muitas vezes que você não consegue de integrar. empresas diferentes, né? Nós estamos falando aqui de empresas de muito pequeno porte, né? Onde o dono toca a empresa diariamente, então ele vai estar em visita no cliente, ele não tem como. equipe, né? E tem fundos, né? Que hoje você não vai ter acesso ao proprietário, né? Porque são fundos multimilionários, aí fundos mais de 1 bi, então tem fundos importantes no Brasil, principalmente aqui em São Paulo. Mas a gente tem a grande maioria são micro e pequenas empresas, médias e pequenas empresas, então, de fomento, né, de securitizações, FDICs aí. Então, aí você tem esse acesso ao cliente, o cliente tem esse acesso ao dono, né? Então, Mas eu vou trazer sua fala aqui para a pequena empresa. Você que não tem funcionário, você também não precisa deixar o seu cliente saber que você é o dono. Tá? Principalmente. Você pode manter isso em segredo com você. É verdade. Porque, na verdade, ninguém conhece o tamanho da sua empresa. Tira a capa do ego. Tira a capa do ego. Tira a capa do ego e vai como um comercial atender o cliente. Né? A gente tem exemplos disso. Eu ia falar isso. Nós temos uma situação que o seu Guizardi dizia assim, não dê a cara a tapa, você não precisa. Isso é legal. E aí entra num tópico que eu acho muito importante. Quais são os principais gatilhos de conflito? Que aqui nós já falamos de um. Gatilho de conflito. Acesso direto a quem tem o poder de mando. Se ele tem acesso direto, já é um gatilho de conflito. Falta de alinhamento também. Falta de alinhamento. Na hora que ele tiver uma operação negada, ele vai te chamar. Na hora que ele tiver um problema, ele vai te chamar. E se eu apareço para ele como quem tem a chave do cofre, ele vai me chamar. Na hora que ele tiver um problema, ele vai me chamar. Se eu tenho um relacionamento pessoal com essa pessoa, como que eu vou gerir isso? Cara, mas assim, por exemplo, vamos lá, fazendo um contraponto rápido, tá? Eu concordo com esse item de... Eu acho que você consegue, se você fala que você, por exemplo, não é dono, você tira um pouco da reta. Peso. Você tira. Só que eu também acredito muito na parte do... Que aí é outro ponto, que é a falta de alinhamento, que é... Pô, beleza, você falou que você é o dono, você explicou o processo, você vai falar com tal pessoa. A hora que ele falar com você que é dono, o que você precisa fazer é reforçar o seu processo. Mas aí a gente precisa saber de que segmento nós estamos falando. Nós estamos falando de consultoria ou nós estamos falando... Porque aí são formas distintas, né? Sim. Quem está no nosso segmento sabe que o cara no desespero é um outro universo, né? Eu falei que eu ia brincar aí com o Germano, que o mundo dele é o multiverso. Nossa, ele queria estar no multiverso lá, que é onde as pessoas são tratadas, os clientes são tratados como clientes. Né? No nosso caso, infelizmente, não é o mesmo cenário, né? Geralmente a gente trata os clientes com enfermidade, né? Então, para fazer uma analogia, né? Uns com uma doença um pouco mais leve, que você dá um AS, um infantil ali, o cara toma e logo está curado. Tem uns que já estão precisando de fazer uma transfusão, tem uns que já estão na UTI, então, assim, são níveis diferentes, né? E aí fica mais difícil de você se proteger. Porque quando ele tem esse acesso, e aí ele vai te ligar e falar assim, olha, se você não fizer minha folha hoje, eu fecho a minha fábrica. Provavelmente você já deve ter passado por isso. Então, por isso que a gente usa muito essa questão, para se proteger nessa situação, porque ele vai ficar o dia todo no seu pé, né? Ele vai ficar o dia todo conversando contigo. Acontece N casos assim. Então, o que eu fiz lá atrás, porque aí a gente fica muito contra a parede, muitas vezes, e aí você acaba tomando decisão na emoção também, porque você também né? Embora seja profissional, muitas vezes você acaba, até por ter relacionamento com esse cliente durante muito tempo, quando o cara está ali falando que vai fechar, você acaba assumindo um risco que racionalmente você não faria. Tem um estudo que uma pessoa que eu admiro muito me falou, que é de Londres, que eles começaram a colocar placas, outdoors, assim,
no trânsito para as pessoas lerem e falar assim, sempre que der algum problema, respira 9 segundos. Depois eles fizeram uma pesquisa e viram que reduziu drasticamente a quantidade de batidas de carro. Não só de batidas, mas de briga mesmo de trânsito. Porque 9 segundos, aparentemente, é um tempo médio de que você leva para conseguir segurar um pouco a sua emoção e aí passar a ser racional. O que acontece, e eu acho que, assim, eu prego bastante disso, de verdade. Eu acho que facilita mesmo, por exemplo, você conseguir já direcionar direto para o seu time e falar, cara, olha, sou comercial, enfim. Mas tem muita gente que acaba não falando. E nesses casos, eu acho que ainda tem uma solução. E a solução é o seu processo, sabe? A solução é assim, poxa, nessa hora vai vir a emoção, respira, segura e saiba que no final, se você agir pela emoção, pode ser o seu dinheiro que esteja na reta, né? E, pô, você pode falar de formas diferentes com a pessoa também, que é aquilo que a gente estava falando, né? Mas é uma situação muito tênue. É muito difícil. E ainda mais lógico que dentro do nosso processos segmento. bem definidos sempre vão te ajudar em qualquer decisão, né? Se isso está bem estabelecido, se está bem... É a comunicação que a gente vem falando, né? Ela vai evitar que você tenha vários conflitos, vários gatilhos de conflito, né? Então, se esses processos são definidos, você consegue evitar, né? Mas, lógico, a gente está falando aqui de um universo de pessoas... a gente está falando de situações problemas, né? Problemas no extremo, né? Total. Nós não vivemos de problemas no extremo, né? Total. Nós temos conflitos menores, né? Conflitos do dia a dia, diário, que são conflitos que eu acho que são mais gerados por comunicação mesmo. Perfeito. Né? Por como vocês disseram, uma forma de comunicar errado, né? Qual o maior conflito que você vê, né? A gente vê lá, negou uma operação, o cara não gostou. Porque esse é o maior, né? Um canhoto que não enviou, e aí, né? O que o Germano falou, a falta de agilidade talvez é um dos maiores conflitos que a gente encontra no nosso setor, né? O cara gera uma expectativa e você fica com a operação dele. Quando vai comunica isso muito tarde. Aí você não tem todas essas ferramentas de comunicação, né? Sei lá, uma ferramenta que você possa ir informando o status. E falar a verdade para o cliente. Falar a verdade. Falar a verdade para o cliente. Falar a verdade no teu universo também é importante. Muita coisa. Acho que trazendo um pouco aí do bate-papo, conversas difíceis são necessárias. Então, quando a gente vai se comunicar, a gente tem que ser muito claro, transparente e objetivo para poder encerrar alguns tipos de conflitos, mesmo que a mensagem seja uma mensagem difícil. Mas o ponto que o Silvio trouxe aqui, isso, se a gente for colocar aí numa porcentagem, isso é bem pequeno. Grande parte dos nossos problemas, 80%, 90%, são problemas talvez simples, fáceis de resolver e às vezes por, sei lá, algum problema do dia a dia, correria, às vezes uma falta de atenção, a gente acaba perdendo um cliente, a gente acaba perdendo esse relacionamento por coisas que são Você perde no mínimas. pequeno. Por simples, né, cara? Pelo simples. Você não perde você perde nesses pequenos detalhes. Porque como você falou, perfeito. esse cara aí que tá lá no sufoco, que tá precisando, não é a maioria. Exato. Ele vai ser ali uma quantidade que vai te gerar um estresse, e isso faz parte da vida, faz parte do trabalho, faz parte da vida do empreendedor, mas ele não vai ser a maior parte. A maior parte que vai vir te pedir uma ajuda, que vai vir com um problema, vão ser problemas menores, problemas que poderiam ter sido antecipados ou resolvidos de uma maneira... num bate-papo, como eu consigo acalmar esse cara e trazer ele mais para o centro? Como eu faço com que esse cara respire esses 9 segundos aí que você trouxe? Que é o papo, se a gente for pensar atendimento, né? Quem no mundo faz um dos melhores atendimentos? Disney. Quando você pensa no atendimento modelo Disney, quando você chega lá, que você tem aquele... Fica encantado. Você fica encantado e coisa e tal, eles pregam ouvir, se desculpar, resolver e agradecer. Quando você ouve um cliente, 80% das vezes esse cliente se acalma de uma maneira como ele se sente acolhido. Então, ouvir com atenção e foco faz com que esse cliente já dê uma acalmada, dê aquela respirada e veja em você um amigo, uma pessoa que está ali para ajudar a situação de problema dele. Mas sabe uma coisa, Germano? Eu acho que bate muito com o que o Silvio falou, que é assim, né? Realmente o nosso segmento... muito financiador não vê o cliente desse jeito, né?
Acho que são poucas as empresas, assim, que... Enfim, eu já falei para você algumas vezes também. Eu, o Matheus, o Renato também fala lá. Que realmente você é uma referência quando a gente olha dentro dos financiadores. Né? Mas eu te trago uma provocação. Como você vai transformar esse mercado? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Como você vai fazer esse é o nosso trabalho. Ele mude essa atitude em relação ao cliente dele? Isso é uma oportunidade. Que é uma oportunidade. Entendeu? Mas isso é uma oportunidade até para outros financiadores. Por exemplo, Silvio, quantos financiadores você conhece? Seja sincero. Cuidado com essa sinceridade. De boa. Ó, quantos você conhece, por exemplo? Eu tenho um evento... Você pode magoar alguém. Não. Tô brincando. Eu não vou entrar no Por exemplo. Não, mas pensa aqui, ó. Você tem um processo de responder até dentro de 45 minutos. Sim. Você conhece muito... Tem muito financiador mesmo que você conhece dentro de tudo que você... Tem muito que tem? Porque eu só conheço... De verdade, tá? Eu só conheço você. Não, eu conheço alguns. Tá. São poucos, mas eu conheço alguns mais próximos ali da minha localidade, né? Alguns concorrentes que também fazem a mesma prática, né? Poxa, isso não faz diferença? Mas são poucos, né? E não faz diferença? O que eu mais escuto, porque na verdade, né? O que eu vejo nesse caso... por que não é que eu inventei a roda, eu sempre falo assim, não é isso. Eu trabalho, eu até falo que eu uso a música do Chorão, né? Que eu me fortaleço na sua falha. Né? Então, o que eu faço? Eu vejo que você não faz, então eu preciso fazer alguma coisa diferente, né? Se eu vou em visita eu faço visita há 21 anos praticamente, vamos por aí, 21 anos é exagero, mas uns 10, 15 anos eu fazendo visita, e a maior reclamação, o maior conflito, e o índice maior de conflito é o quê? Agilidade. Demora na resposta da operação. Então, é o que eu mais escuto, né? Eu faço visita toda semana e é o que eu escuto até hoje. Então, eu tenho que trazer alguma solução para essa dor. Né? Mas são poucos que pensam então, eu acho que é uma coisa muito óbvia, mas como diz o meu mestre lá, o óbvio também tem que ser dito, né? Então, assim, mas é trabalhar essas dores. Gente, e o mercado, ele muda. E eu vejo que se a gente continuasse tratando as pessoas do mesmo jeito que elas eram tratadas no início dos anos 2000, em 2010, vamos dizer assim, esse cliente não estaria aí com a gente. Se você vê, grandes players do mercado financeiro não existiam há 10 anos atrás. É verdade. E por que essas pessoas estão aí e estão ocupando um espaço enorme do nosso mercado? É porque eles estão fazendo diferente. E quando nós nos colocamos como pessoas, como empreendedores, como empresários, como colaboradores que querem fazer diferente e que vão transformar isso que está vendo aí, os clientes que vão ser nossos futuros clientes, que vão ser os futuros clientes de vocês, estão talvez na faculdade, estão talvez aí vivendo essa era da tecnologia e vão chegar muito mais exigentes para a gente. Então, eles não vão aceitar, talvez, o que o cliente de hoje em dia aceita. Então, nós não estamos aqui para fazer igual o que os outros fizeram. Exato. Então, a gente tem que ter sempre na cabeça o como nós vamos fazer diferente, o como nós vamos transformar, o como nós vamos ser protagonistas nos mercados onde a gente se encontra. Porque só assim a gente vai conseguir pegar essa oportunidade, pegar esse cara que não acredita que a gente vai solucionar o problema dele e sim gerar esse relacionamento de longo prazo. Se o cliente te vê dessa maneira, ele nunca vai pensar em ter uma ruptura com você. Ele vai sempre te ver como uma parceria. E quando você gera esse relacionamento de parceria, aí depois é manter, porque é mais fácil. Ele passa a não olhar para o lado. Ele passa a te ver como uma referência tão grande, acreditar tanto em você. Quando ele gera essa conexão, essa relação de confiança, é quase impossível você tirar. É o que você consegue sustentar por muito tempo. Você vê quais as grandes empresas com mais conflito hoje no Brasil, que tem mais reclamação? São empresas de telefonia. Né? TV a cabo, telefonia, não vou citar os nomes, mas são as que mais têm. Inclusive, me ligaram agora, inclusive. Justamente as que mais têm um índice de reclamação mais alto, né? Justamente porque não ouve o cliente, é uma situação... Quando você precisa também desse suporte, é um suporte péssimo, péssima qualidade. Então eu posso entender que para eu fidelizar o meu cliente, para eu ter esse cliente aí no longo prazo, preciso me adaptar. Eu preciso me adaptar. Então, o que é bom hoje, ele não vai ser o suficiente daqui a 10 anos.
A mensagem, na verdade, também é essa, né? Eu preciso me adaptar. E trazendo... hoje, o mercado financeiro, o sistema bancário, ele é extremamente profissional no Brasil. Acho que ele é referência mundial. Com certeza. Né? Já o mercado de fomento, ele vem se profissionalizando. E aqui existe uma oportunidade latente para aquelas empresas que tiverem disposição para se profissionalizar. Né? Hoje a gente está falando aqui de como ter um relacionamento de longo prazo. Comunicação assertiva é importante, setar expectativas é importante, me adaptar é importante. Agilidade é importante. Mas olha que como soa absurdo. Para o Germano, isso aqui não vai fazer sentido nenhum. O cliente me mandar um pedido, tentar comprar um produto meu, e eu simplesmente não respondo. E olha só, o produto aqui é aquele produto que às vezes ele está esperando às 5 da tarde para fechar a folha dele. Né? E eu não oportunizo esse cliente procurar uma outra solução. Né? Não faz sentido num ambiente profissional? Claro que assim, o que dá certo, dá certo. E nem sempre o que dá certo é o melhor. Né? O que dá certo, isso é uma condição de fato, mas ele não obrigatoriamente ele é o melhor. E isso para o nosso segmento é uma grande oportunidade, porque é um segmento que ele está se profissionalizando e isso a gente vê a mentalidade do financiador mudando ao longo do tempo. Né? O financiador hoje ele busca ter uma comunicação melhor, ele busca... Só que é um segmento que tem isso, que está numa fase de amadurecimento. Então eu posso entender que esse relacionamento com o cliente é uma oportunidade para o meu negócio? Mas eu entendo, Renato, assim como em qualquer segmento, tem as empresas boas e as empresas ruins. Né? Tem bons profissionais e maus profissionais, não adianta. Assim é no nosso segmento. Eu posso te falar de N empresas que eu sei que têm um trabalho de altíssima qualidade. Grandes fundos. Né? Legal. Grandes fundos. Então, e também tem pessoas que têm um trabalho ruim. Né? Como você disse, esse segmento, historicamente, ele começou amador. Né? Então, com a migração de muitos profissionais do segmento bancário, ele foi se profissionalizando, cada vez está um segmento melhor, mais bem estruturado. Né? Eu vejo que está muito mais bem qualificado. Né? Quando eu comecei lá em 2003, muita diferença. Era totalmente diferente, um outro universo. Né? Hoje é lindo perto daquele universo. É verdade. Né? Muito mais estruturado. Se isso te assusta hoje, você não sabe como era lá atrás. Lá atrás, a pessoa ficava sentada lá esperando 2, 3 horas para ser atendido. E assim, você quer, não quer, tem quem quer. Já ouvi muito esse relato. Muito isso. Mas hoje profissionalizou. Mas, infelizmente, como em qualquer segmento, tem boas empresas e más empresas. Né? Mas ainda tem essas oportunidades, né? Sim. E aí tem aquele negócio, né? Tem as empresas que podem aproveitar essa chance que outros dão, né? E a Financia é uma dessas. Com certeza. Eu aproveito essas situações, né? Se a empresa não está dando atenção, a gente vai ali, pode procurar a gente lá, procura a Patrícia lá, procura meus gerentes lá, e a gente está à disposição. Para aquele financiador que está entrando no jogo agora, né? Dizem que o ser humano tem, em média, 5 grandes oportunidades na vida. Isso é uma estatística. Então, para aquele financiador que ele está entrando no jogo agora, eu tenho 2 informações. Uma boa e uma ruim. A informação boa é que esse mercado ele é uma oportunidade. Ele ainda é uma oportunidade. É aquela maré azul e quem chega primeiro bebe água limpa. Né? É um mercado que ele está se profissionalizando. Agora, para esse financiador que ele está entrando no jogo agora, a notícia ruim eu não sei quantas grandes oportunidades na vida ele já teve. Dessas 5, estatisticamente, ele terá. Significa que aproveite a oportunidade. Você está começando o teu negócio, faça direito, faça de uma forma profissional. Costumo dizer que no mundo, só profissional ganha dinheiro. O jogador de futebol amador, ele não ganha dinheiro, é o profissional.
Quem entra nesse segmento, que o nosso produto é o dinheiro, existe um risco muito grande, muita gente perde também. Quem ganha dinheiro? O profissional. Então, o que fica de mensagem aqui é: seja profissional. Está iniciando o seu negócio? Seja profissional. E daqui saem para a gente insights valiosíssimos, né? De quais são os principais pontos de atenção para o meu cliente. Eu tenho ali setar uma expectativa, deixar isso muito bem alinhado. Não é só setar a expectativa, eu preciso comunicar isso aí de forma assertiva, eu preciso relembrar ele da expectativa. Na minha negativa, eu preciso relembrar ele de novo do que nós alinhamos lá no início do relacionamento, né? Até para que eu tenha amparo para dar uma resposta negativa para ele, preciso lembrar ele e falar: mas vem cá, lembra que a gente ajustou isso daqui? E ó, combinado. Como se combinado não é caro, né? Nós combinamos isso aqui, então eu não consigo por esse motivo, mas eu te dou essas outras opções. Profissionalizar, melhorar o meu diálogo com ele, buscar maneiras de suprir a dor dele, me colocar no lugar do cedente. Eu acho que isso é importante em qualquer relacionamento. Então aqui a gente tira daqui muitos insights. Com certeza. Eu acho que tem uma dica aqui para dar. Eu queria ouvir um pouco do Silvio. Tem um artigo que o Silvio escreveu sobre relacionamentos tóxicos, né? E eu acho que, assim, tem todo esse ponto de você atender seu cliente, né? Mas até onde você vai também, né? Até onde você vai. Eu até recomendo que você, financiador, leia esse artigo, Silvio. Depois você reposta lá o seu artigo para o pessoal ver. Vocês até colocaram, né? O cliente tem sempre razão. Esse dito ainda ele se faz valer até os dias de hoje. Mas desde que isso não infrinja alguns cenários, né? Alguns valores, alguns princípios, né? Ou que ele não infrinja situações que podem abalar seu emocional, sua saúde, né? Então, no nosso segmento, quando eu resolvi falar sobre esse assunto, mais focado ao nosso negócio, é porque existe muito estresse, né? E muitas vezes isso afeta o seu lado emocional, o seu lado mental, né? Então, é aquilo, pode tudo, não pode tudo, né? Eu posso fazer o possível para atender esse cliente, eu vou fazer o possível para acolhê-lo, para ouvi-lo, para respeitá-lo, né? Uma das coisas muito importantes no nosso segmento, que muitas vezes as pessoas não fazem, e eu trabalhei com uma pessoa que ele falava uma coisa, geralmente, como eu disse ali, né? O cliente já está numa situação difícil, e você só não pode tirar a dignidade da pessoa. Ele muitas vezes já perdeu tudo. Né? Ele já está numa situação muito difícil. Quando você mexe com a dignidade, e aí fica difícil, né? Então, muitas vezes, a pessoa já está numa situação muito complicada, né? Então, às vezes, mexe muito com o emocional. Agora, isso não pode nos afetar, né? Você vai acolher, você vai atender, vai se flexibilizar, mas muitas vezes a gente encontra alguns casos de clientes que tudo que você faz, não importa o que você faça, com a qualidade que você faça, não é suficiente. Ele sempre vai criticar, ele sempre vai achar que o outro tem um preço melhor, ele sempre vai achar que o seu trabalho não é suficiente, ele sempre vai achar que o outro faz com mais agilidade. Essa semana mesmo eu ouvi um falar para mim assim, mas o outro... Então, a gente teve também. Então, eu até falei para você. Tem muito essas situações, né? Lógico, você tem um limite e aí você, lógico, dentro de uma lógica de que você tem essa condição de escolha, de potencial, né, de escolha, não é sair descartando clientes. Mas, às vezes, é muito importante que você demita ele, para que ele não tire a sua paz. Mas isso serve para tudo, para relacionamento com um amigo, com... Né, para a vida, né? Para a vida. Com na consultoria. Como que trata isso? Se aquilo vai te prejudicar emocionalmente, total, não é viável, não é saudável. Faz sentido, né? Faz sentido. Como que coloca um stop num relacionamento desse? Como que você coloca Pergunta difícil, hein, para você. É difícil, porque assim... Dentro de algumas visões, a gente não consegue demitir um cliente, mas como que eu dou um stop nele? Eu parto de princípios que a gente já falou aqui. Conversas difíceis precisam ser feitas, então quando você tem um cliente e esse cliente está talvez passando um pouco do limite, está causando problemas não só para você, mas para a sua equipe, chamar essa pessoa para conversar, tentar entender o porquê que ela está agindo daquela maneira,
é super importante para que a gente entenda, talvez, o porquê que essa pessoa está agindo dessa maneira. Eu acho que quando você tem um cliente e esse cliente está abusando desse relacionamento, o que você tem que pensar é o quão é saudável você manter esse relacionamento. Tem relacionamentos que às vezes vão te impulsionar, tem clientes que a gente conserva ao longo de um tempo, mas que depois de um tempo não faz mais sentido. Então, eu acho que, talvez, essa pessoa aqui é uma pessoa que desde o início está com a gente, coisa e tal, mas depois de um tempo, ele passa a criticar, se acontecer o ponto dele passar a te criticar, passar a fazer coisas que vão talvez tirar a motivação do seu time, que vão baixar ali um pouco esse ânimo que as pessoas têm que ter para trabalhar, essa motivação de fazer o melhor, de buscar o melhor. Aí talvez chegou no ponto onde não está mais sustentável e que você tem que ali administrar um pouco, um tempo, enquanto você está com esse cliente para você conseguir outras coisas e depois realmente sair disso, né? E eu acho que aí até, me colocando no lugar de um empreendedor, é por isso que ele tem que sempre olhar para os clientes dele e ver que ele não está preso só num cliente. 80% da minha operação está nesse cliente. Porque aí depois eu tenho ali uma dependência tão grande dele que ele pode sim praticar coisas ali que vão me ofender e eu não posso sair dele. Então, eu sempre tenho que estar olhando ali para como eu estou ali dentro dos meus clientes para que eu tenha essa independência de num momento e falar assim, meu amigo, foi muito bom enquanto durou, mas agora não dá mais. Uma visão holística, né? Porque você vai olhar o seu cliente, você vai olhar os seus sentimentos, você vai olhar o seu momento de empresa, você vai olhar... Mas se você estiver nessa situação, aí ele mexe muito com esse emocional, né? Porque ele vai trabalhar sempre, aí ele vai se tornar tóxico. Ele vai usar isso contra você. É verdade. E isso casa com uma pergunta aqui que a gente recebeu da Aline Mendes, que ela é sócia de uma factory em Belo Horizonte, que ela pergunta assim, quais são os principais sinais de um cliente tóxico? Como que ela identifica? Quais são os sinais de um cliente tóxico? Para mim, por conhecimento de causa, é quando ele começa a distorcer o combinado. Né? Não sei se vocês já aconteceram isso. Você combinou uma coisa, mas ele fala que você falou o que você não disse. Não é? Ele fala que você disse o que você não disse. Então, isso é um dos sinais. Né? Olha, mas você combinou comigo uma taxa que não existe. Mas você combinou comigo que ia fazer um limite que você não falou. Que você tem certeza que não falou. E ele começa a jogar contra você situações que não existem. Então, ele já começa a mexer com... Até fazer você pensar, mas será que eu fiz isso? É um combinado nosso unilateral. Muitas vezes ele faz isso com a equipe. Ele fala, mas o Silvio falou que ia fazer. Aí é bomba. Né? Então, ele começa a distorcer a verdade, né? Daquilo que foi combinado, daquilo que foi estabelecido. Então, é um dos sinais que eu vejo que é complicado de você administrar. Porque aí fica muito difícil, né? Essa situação de disse-me disse aí. Fica muito difícil. Germano, como que eu identifico? Não é uma tarefa fácil, mas eu acho que esse desalinhamento é um indício muito forte. Então, de sempre quando você chega para conversar com esse cliente, ele nunca está alinhado com os seus propósitos, ele nunca está falando a mesma linguagem. Quando vocês estão falando de linguagens muito diferentes, que ele está te pedindo coisas que ele sabe que não são viáveis, aí eu acho que você começa a acender ali uma red flag para tentar entender se aquilo ali realmente vale a pena, tá? Trazendo para o mundo profissional, de empresa mesmo, lá dentro, com colaboradores, o que eu sempre faço quando eu identifico alguma coisa que eu vejo que está indo para um lugar onde eu não gostaria é chamar a pessoa para realmente conversar e aí é eu e a pessoa aqui, vamos conversar, vamos entender o porquê, porque eu quero ter essa pessoa do meu lado. Se a gente está trabalhando no mesmo local, a gente tem ali que se ajudar, né? Mas... num âmbito de cliente, né? Meus pais têm empresa, eu já empreendi na vida. Eu acho que entender que talvez vocês estão em momentos diferentes e aí sim, óbvio, né? Olhando para o que a gente falou de momentos, de coisa, tentar... não faz mais sentido, vamos cada um para o seu lado, vamos ser amigo na física, né? Mas aqui... Não na jurídica. Não na jurídica. Eu tenho uma pergunta aqui do Sanders Rodrigues, que é complexa também. Abrir exceção melhora ou piora o relacionamento? Eu acho que melhora,
mas depende da exceção. Tem que ser uma exceção que faça sentido, porque senão aí qualquer exceção vai ser só pelo relacionamento. E aí eu acho que se a exceção faz sentido, se o relacionamento faz sentido, sim. E mesmo quando você tem um relacionamento, às vezes você tem que ser duro com o seu cliente. Às vezes você tem que sim falar não para ele entender que somos parceiros, estamos aqui para um relacionamento, mas as regras existem para ser respeitadas. Então, a exceção ela tem que ser exceção. Porque se ela o que nós falamos se aqui. ela se torna regra, aí a gente está indo por um caminho errado. Eu acho que a exceção, ela ajuda, mas ela tem que ser, como o nome diz, exceção, não regra. Mas no nosso segmento é muito preocupante, né? Também algumas exceções assim. Então, concordo. Mas quando a gente traz para antecipação, tem que ir com muito cuidado. Mas eu acredito que é muito o que o Germano disse mesmo. A exceção, ela faz parte ali. Você pode abrir uma exceção desde que, né, você não está infringindo o seu valor. Infringindo ali algumas situações, né? E tomar esse cuidado para que ela não se torne uma regra. Eu vou trazer um ponto que você falou. Às vezes o cara vai me ligar ali e vai falar, faz isso por mim, porque se eu não fechar a minha folha, eu posso fechar a minha fábrica. Sim. E se amanhã você fechar a sua empresa? Sim. Os profissionais Essa que dependem de você podem amanhã estar sem o dinheiro para sustentar a família deles. Então, porque eu acho aí é que você pensa, cara, eu não vou tomar o risco dessa pessoa para esse risco virar o meu. Então, é aí que você respira os 9 segundos e aí você pensa, volta para o seu racional e fala, essa exceção eu não posso passar. Sim. Aí tem o grau de exceção, né? Né? Você tem que ver o grau de exceção, né? Uma exceção como essa, né? Não tem como. Um cenário como esse. E deixar evidente também na comunicação que aquilo é uma exceção, né? Então, por mais que eu abra a exceção, deixar evidente que aquilo é uma exceção, para também não transformar aquela exceção que pode ser Renato, boa. Na financia, acontece isso aí. Às vezes a gente fazer uma exceção e a pessoa... Achar que é regra. Achar que é regra, né? E é o que eu disse, nova visita periódica, né? Aí a gente estabelece o seguinte, peraí, vamos ver, você está necessitando desse serviço. Então, é um novo serviço, né? É uma nova visita, um novo cenário. Deixa eu entender por quê. Aumentou o faturamento? Legal. O que mudou daquela última conversa que nós tivemos? Né? Que aí Você quer transformar essa exceção o em regra? vem dizendo, né? Talvez um novo combinado. Vou lá ouvir. Por quê? Né? Vou lá ouvir. Às vezes mudou alguma coisa, às vezes mudou uma realidade, o cenário mudou. Verdade. Então, é importante ouvir. Né? Porque às vezes a exceção, se você for lá, aí pode, tudo que a gente está falando aqui, né? Gerar uma nova oportunidade. Então é importante você ir até o cliente, ouvir essa situação para ver se essa exceção não pode virar uma regra. Às vezes pode. Às vezes é uma situação boa, uma oportunidade boa. Né? Transformar aquilo num ponto positivo. Uma coisa positiva. Né? Então o que a gente faz aí é o alinhamento, né, dessa situação, né, de ir novamente, entender e, se for necessário, fazer uma nova, reavaliar a política e estabelecer uma nova política. Muito legal. Esse episódio aqui, o financiador tem que ouvir 2 vezes. E, na verdade, serve para todo mundo. Né? Serve aqui para o cedente, serve para o financiador. E, bom, aqui nós vamos encaminhando para os nossos encerramentos, mas eu não podia encerrar aqui sem antes agradecer os nossos parceiros. Primeiro eu vou começar agradecendo aqui a Adriana, que fez essa escultura maravilhosa aqui pra gente, mostrando mais uma vez aqui pra câmera. Então, Dri, muito obrigado, pessoal. Tá passando aqui atrás sempre o logo dela, depois pega ela lá no Instagram. Muito bom mesmo. O Smart Factor, que é uma ferramenta que boa parte dos nossos parceiros financiadores usam, uma ferramenta muito boa mesmo, né? Inclusive de compartilhamento de informações, que é outro ponto que a gente prega bastante e que inclusive ajuda a financiadora a reduzir risco, fraude, né? Enfim, a gente vai ter um próximo episódio de fraude também. Então ali até de duplicidade de título. Então, enfim, grande parceiro nosso. E o Roger com a Bicred, que é outra plataforma que a gente usa também, que ajuda bastante na prevenção à fraude, né? E que inclusive prega muito isso da colaboração entre os financiadores. Né? Que inclusive é muito do que a gente está fazendo aqui. É um financiador dizendo como que são seus processos internos. É uma tarefa difícil. Né? Mas olha só, você dizendo como que são seus processos internos, né? Explicando para o pessoal e passando esse conhecimento para outros financiadores também. Né? Então, muito obrigado, pessoal. Temos a FIAP. FIAP, nosso apoiador. Né? A gente nasceu da FIAP, da Rock New Ventures, que é a aceleradora da FIAP. Agradeço muito o apoio que vocês deram para a gente e continuam dando.
Bom, eu queria saber se vocês têm considerações, agradecimentos. Agradecer mesmo a vocês aí ao convite, a oportunidade de estar aqui, de ter essa troca tão legal. Eu acredito que sempre quando a gente está conversando, falando sobre temas tão importantes como esse, a gente está aprendendo, né? Sim. Eu acho que aqui foi um bate-papo, onde cada um sai um pouco maior, entendendo um pouco mais. E se eu pudesse deixar um recado para quem trabalha com atendimento e quem precisa de atender um cliente, a primeira coisa, acho que é se colocar no lugar do cliente. Porque se ele está conversando com você, se ele está falando com você, é porque ele confia em você, porque ele está te dando uma oportunidade. Então, e tenta ver sempre isso como uma oportunidade. Acho que a gente fala, principalmente do mercado financeiro, a gente ainda tem muita oportunidade aí, e muita oportunidade para muita gente. Então, a gente ainda tem muita gente aí que é com conhecimento bancário ainda financeiro muito pequeno, então a gente tem oportunidade muito grande aí nesse mercado de ajudar as pessoas a crescerem, a se transformarem mesmo e a transformar as vidas delas. Então eu acho que muita oportunidade tem pela frente aí e acho que vocês vão ajudar muito aí esse mercado a crescer e a tomar uma forma diferente, e eu acho que só depende da gente, né? Então... Muito legal e obrigado, Germano. Silvião? Eu queria agradecer também a oportunidade, né? Um bate-papo bem gostoso mesmo. Essa troca é importante, como o Germano disse. Prazer em conhecer o Germano aí. Enriqueceu o nosso bate-papo com bastante dica interessante, né? Muito bom a gente ouvir pessoas com ideias novas, né? Uma das coisas que a gente batalha bastante no nosso segmento, né? De trocar informação, de trocar conhecimento, né? Isso só enriquece o nosso ambiente, ser mais colaborativo, né? E quando a gente fala de atendimento ao cliente, né? Estamos falando de deixar um recado para o atendimento ao cliente, assim, o cliente é o patrão, né? Ele pode demitir do funcionário ao dono, levando o dinheiro dele para gastar em outro lugar. Então, é importante que a gente dê atenção ao cliente, é importante que a gente ouça as dores do cliente, é importante que a gente acompanhe o cliente, né? O nosso negócio só existe com o cliente. Se não tiver cliente, não tem negócio, né? Pode ter o dinheiro, mas não tem cliente, fica difícil de trabalhar. Então, é importante que a gente treine as equipes, trabalhe, qualifique, né? Com tudo isso que a gente está falando, não adianta nada se não tiver qualificação, se tiver trabalho, tiver treinamento, se a gente não estabeleça essas condições, né? A gente falou aqui de cultura, das empresas, falamos, mas todas essas empresas, elas têm um trabalho por trás de qualificação, de treinamento, de educação, né? Educação, às vezes, financeira, educação comportamental e tantas outras coisas mais. Mas é sempre um prazer ter a oportunidade de trocar ideia aí, de falar sobre o nosso segmento, que é um segmento que eu amo aí, há 23 anos trabalhando, gosto muito, gosto de contar umas histórias, umas mentiras aí. Mas estou sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade. Quando precisar, estou aí. E eu que agradeço a presença de vocês, porque o que a gente quer, no final das contas, é criar esse ambiente, esse ecossistema colaborativo para o financiador e ter a oportunidade de ter visões que são de mercados muito próximos e que têm uma visão diferente e agrega para o nosso segmento. Eu acho que é um match muito importante para ter realmente um conteúdo para entregar, para ter um lugar, um ecossistema onde o financiador ele se sinta acolhido, onde a gente dê visibilidade ao financiador que tem experiência e que faz diferente, que é referência, e para aquele financiador também que está procurando uma informação, que ele se sinta abraçado, que ele tenha um lugar para ter acesso a essa informação de qualidade. Então, eu agradeço demais, Germano, por ter aceito o nosso convite, por ter doado esse seu tempo para a gente. Silvio, como referência nossa também. Parabéns. Né, de ter doado esse tempo, aceita o nosso convite. E eu quero gratificá-los aí com um presente especial. Ô, louco. Tá? Imagina, parabéns a vocês pela iniciativa. Pô, obrigado, Silvio. Obrigado. Oh. Esse é um presente especial nosso, tá? Quero que vocês abram ele. Obrigado. Pode abrir. Esse é o vinho da Fairmoney, esse é o Fairwine.
Rapaz, direto da vinícola. É muito legal. E depois eu quero um feedback dele. Hein? Eu quero um feedback dele. Olha que legal. Sei que vocês já viram lá nos stories e falaram assim, caramba, quando é que eu vou ter isso? Essa vinícola eu preciso visitar. Né? Muito legal. Obrigado mesmo, tá? Obrigado. Pessoal, mais uma vez. Legal, bacana. Mais uma vez, muito obrigado por terem aceito esse convite nosso, por acreditar nesse propósito, fazer parte desse nosso ecossistema. E ficam aqui os nossos agradecimentos e o convite para que participem, né, conosco, para que essa parceria ela se amadureça, se propague, porque vocês têm um conteúdo muito legal para entregar e nós temos um lugar também para entregar esse conteúdo. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. E você que está assistindo a gente aí de casa, a gente encerra por aqui, mas se vê na próxima. Um abraço. Obrigado.